Boa noite, meu nome é Gabriel Souza Lima. Hoje eu vim falar sobre a aplicação das redes neurais informadas pela física no problema da tomografia por impedância elétrica. O orientador foi o André Bagalassato. Bom, para começar, tomografia por impedância elétrica é uma técnica de imageamento que utiliza a distribuição da condutividade elétrica em um domínio. Para isso, é necessário resolver a equação de Caldeirão utilizando os potenciais elétricos eh, medidos no contorno desse domínio, normalmente feito com a utilização de eletrodos. Os objetivos do trabalho eram resolver tanto o caso direto quanto o caso inverso, utilizando as spins e comparar os resultados obtidos com os métodos tradicionais. É, no caso direto, a entrada da rede neural vai ser a condutividade elétrica no interior do corpo e a saída vão ser os potenciais elétricos nos eletrodos. A entrada do caso inverso é o potencial elétrico previsto nos eletrodos e a saída vai ser a condutividade elétrica no interior. E assim vai ser possível comparar a entrada do caso direto com a saída do caso inverso para analisar a acurácia e a precisão do algoritmo. Bom, é, nesse trabalho foram utilizadas as PINs porque elas são muito úteis em problemas em que a quantidade de dados disponíveis não é grande. Foi utilizada a biblioteca DeepXG para fazer a implementação dessas pins e foi considerado também um corpo com 32 eletrodos espalhados ao seu redor. Em cada experimento feito, um eletrodo recebia a corrente elétrica de entrada e um eletrodo que estava 4 eletrodos à frente recebia a corrente elétrica de saída. Então, no fim, foram feitos 32 experimentos. é, e a estrutura das pins, no caso direto, ela vai separar os dados na condição de contorno, na condição de início e também no domínio da equação governante. O objetivo da rede neural vai ser encontrar os pesos e vieses que irão minimizar o erro quadrático médio total, que é composto pelo erro quadrático médio na condição inicial, na condição de contorno e no domínio da equação governante. E para o caso inverso, a estrutura é bastante parecida, mas os dados vão ser separados em dados observacionais, que são os dados que foram medidos, e dados no domínio da equação governante. E o objetivo vai ser minimizar o erro quadrático médio composto pelos dados, o erro nos dados medidos e o erro na equação governante. Para o problema direto, foi considerado uma cuba salina com condutividade 0,38 ohms por metro. Foi utilizada uma rede neural para cada um dos experimentos, então foram 32 redes neurais. No final do treinamento foi previsto qual seria a potencial elétrico em cada um dos 32 eletrodos, somando 1024 dados sobre o potencial elétrico. E como é possível ver nesses dois gráficos, quando o eletrodo de entrada era o 1 e o de saída era o 5, o resultado obtido pela PIN e pelo método dos elementos finitos, né, que foi obtido em um outro trabalho, foi bastante parecido. A forma do gráfico está bem próxima, a diferença é que eles estão em escalas diferentes, e isso pode ser por conta de diferentes correntes elétricas utilizadas. E os potenciais elétricos medidos nos 32 experimentos foram usados para treinar as redes neurais no caso inverso. Então, foram utilizadas também 32 redes neurais, uma para cada experimento, utilizando os potenciais medidos naquele experimento. E como é possível ver nesses dois gráficos, as regiões que estão mais claras são as que estão próximas aos eletrodos de entrada de corrente elétrica. E com isso é possível perceber que a rede neural ela é capaz de prever com maior precisão qual é a condutividade elétrica perto do eletrodo de entrada. E quando um ponto está muito longe do eletrodo de entrada, a precisão da rede neural diminui. E com isso foi decidido que seria válido calcular uma média das condutividades elétricas previstas pelas 32 redes neurais para 10 mil pontos no interior do domínio escolhido. Essa média foi ponderada pelo inverso da distância daquele ponto até o eletrodo de entrada de determinada rede neural, para que fossem penalizados os pontos que estivessem muito distantes dos eletrodos de entrada. E como é possível ver nesse gráfico, os pontos no interior do corpo, mais próximos ao centro, estão com condutividade elétrica próxima com condutividade elétrica próxima do que era esperado, de 0,38, mas que essa previsão vai diminuindo, vai perdendo a precisão conforme você se distancia do centro. E ao final desse trabalho foi possível perceber que as pins elas são úteis na resolução tanto do problema inverso quanto do problema direto, e elas podem dar resultados precisos. E um grande ponto positivo é que elas são mais fáceis de implementar do que métodos tradicionais, como o método dos elementos finitos. Mas um ponto negativo é que pode ser difícil avaliar qual o erro dessas redes neurais, principalmente quando a gente não sabe qual que é o resultado esperado.
que estão a bibliografia, as referências utilizadas, e também quero deixar meu agradecimento aos membros do Laboratório de Geometria Computacional pela ajuda que eles deram, e também ao CNPq pela Bolsa PIBIC. Obrigado.